Olá, sejam muito bem-vindos ao Direto da Fonte, o novo programa de entrevistas da Arco Advice, em que vamos entrevistar os principais nomes dos três poderes, tratando de temas que interferem diretamente na economia brasileira. Meu nome é Daniel Marques, jornalista da Arco, e comigo hoje a Elis Barreto, nossa jornalista que veio para reforçar o time de cobertura de economia. Nosso tema hoje é a reforma tributária. Promulgada em 20 de dezembro do ano passado, a reforma une, em um sistema de imposto sobre valor agregado, vários tributos do sistema tributário brasileiro. E apesar da promulgação em dezembro, o tema continua movimentando a política em Brasília. Por isso, hoje nós vamos entrevistar o secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Api. E secretário, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. E eu já vou emendar na primeira pergunta, que é uma pergunta que, inclusive, nossos clientes têm levantado bastante, que é sobre o imposto seletivo. A gente tem escutado do Ministério da Fazenda, de algumas fontes, de que a criação desse imposto pode ajudar, de alguma forma, a reduzir o valor da alíquota geral do imposto sobre bens e serviços. Então, eu queria entender qual que é o mecanismo que pode garantir que isso realmente vai ser verdade, que não vai ser só um acréscimo na carga tributária sobre alguns setores. Bom, obrigado pelo convite, Daniel, Elis. A questão do imposto seletivo, ele foi introduzido na Constituição, mas na verdade ele tem um caráter mais que a gente chama de extrafiscal, regulatório. Ele incide sobre produtos que têm um impacto negativo sobre saúde e meio ambiente. De fato, a forma como ele foi desenhado, ele não tem muito interesse em usar ele para fins arrecadatórios. Por quê? Porque 60% da receita do imposto seletivo é transferida para estados, municípios, através do FPE, FPM e fundos concessionais. Então, de fato, não tem muito interesse em usar o imposto seletivo para fins arrecadatórios. Ele é, de fato, um imposto regulatório e esse é o objetivo, é usar ele para fins regulatórios. Uhum. A gente tem recebido algumas perguntas dos clientes sobre a inclusão que ocorreu na tramitação no Congresso sobre o termo extração, que o imposto poderia incidir sobre a extração de produtos que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente. O questionamento é se essa inclusão foi defendida pelo Ministério da Fazenda e se é algo realmente que mira nos setores de petróleo, mineração e gás. Na verdade, foi uma decisão do Congresso Nacional, não foi uma iniciativa do Ministério da Fazenda. E, obviamente, nós estamos falando aqui de extração de petróleo e minerais. Acho que é isso que foi colocado, mas foi colocado uma alíquota máxima de 1%. Do ponto de vista econômico, o que foi introduzido foi basicamente um aumento da alíquota do royalty de petróleo equivalente, em termos econômicos, ou uma alíquota da CEFEM, que é a contribuição que incide sobre a extração de minérios no país. O efeito econômico é semelhante a esse, mas não foi uma iniciativa do Ministério, não. Uhum. Mas há um estudo dentro do Ministério da Fazenda sobre eventuais efeitos disso, porque quando a gente trata de imposto sobre petróleo, a gente sabe que esse governo e o governo anterior tiveram problemas com o preço dos combustíveis, por exemplo, que geraram manifestações. O senhor vê essa possibilidade de ter algum problema? Não, eu não acredito que vai afetar o preço de combustível, porque o preço do petróleo está dado no mercado internacional. Como eu falei, o efeito é semelhante a um aumento de 1% da alíquota dos royalties de petróleo. Esse é o efeito econômico que resulta dessa definição. Isso não afeta o preço para o consumidor, porque o preço do produto, do petróleo bruto, continua sendo dado no mercado internacional. Uhum. Perfeito. Secretário, também tem algumas dúvidas sobre os mecanismos de crédito. Teve uma discussão ali também sobre, na verdade, futuramente, né? Isso foi dado como uma possibilidade futura de compensação automática entre transações de crédito tributário, por exemplo, pagamento de tributo sendo descontado ali. Eu queria primeiro entender como é que funcionaria esse tipo de compensação, como é que seria esse sistema futuro, que acho que foi até citado pelo senhor em algumas entrevistas. O modelo exato está sendo discutido agora, nesse momento, nesses grupos que foram criados para a regulamentação da reforma tributária. Tem mais de uma opção e está sendo considerado os prós e contras de cada uma das opções. O que tem de relevante em relação ao que tem hoje é que hoje você tem muita restrição à recuperação de crédito. Então, isso acontece no ICMS, acontece no PIS/COFINS. No caso do ICMS, por exemplo, tem um conceito de bens de uso e consumo,
que não dá direito a crédito. Então, tudo aquilo que não é incorporado fisicamente ou consumido no processo não dá direito a crédito. Uma empresa, ela faz gasto, por exemplo, com peça de reposição das máquinas, não dá direito a crédito. Uniforme para os empregados, não dá direito a crédito. No caso do PIS/COFINS, gasto com publicidade, propaganda, marketing, não dá direito a crédito. Nesse caso, tem uma baita discussão judicial sobre esse ponto. Mas isso muda completamente. No novo sistema, tudo que é utilizado na atividade produtiva dá direito a crédito. A única restrição é aquilo que é de uso e consumo pessoal. Então, se, por exemplo, uma empresa industrial compra uma caixa de uísque, ela pode comprar, mas não vai dar direito a crédito, porque, obviamente, isso é para uso e consumo pessoal dos diretores ou funcionários da empresa. Nesses casos, não haverá direito a crédito. Então, isso muda radicalmente no novo modelo. E aproxima muito mais o padrão brasileiro do padrão internacional, que é essa recuperação plena de crédito. Qual é o efeito disso? O efeito disso é que esse imposto que você paga hoje não recupera, é o que nós chamamos de incidência cumulativa. É um imposto que você paga ao longo da cadeia e não recupera. Ele acaba onerando investimentos, acaba onerando a produção nacional mais do que os concorrentes importados e acaba onerando a exportação brasileira, ou seja, tira a competitividade da produção brasileira. E esse problema que tem hoje vai deixar de existir no novo modelo. E tinha umas discussões também ali sobre uma compensação quase que automática desses créditos tributários que seriam gerados ali para essas empresas com esses gastos com produtividade. Isso também está sendo discutido ou essa ideia foi descartada? Por exemplo, a compensação automática no negócio ali entre certa empresa e um fornecedor, por exemplo, sabe? Bom, tem duas questões. O aproveitamento do crédito é automático. Você tem débito, você usa e compensa. Caso você tenha uma situação de acúmulo de crédito, por exemplo, uma empresa exportadora, ela comprou insumos que foram tributados, mas ela faz a venda dela com a alíquota zero e não é tributada. Neste caso, vai se colocar um prazo para o ressarcimento desses créditos, que tende a ser bastante curto, ainda está sendo discutido, mas tende a ser bastante curto e próximo do padrão internacional. A outra questão, talvez você esteja discutindo, é que existe uma previsão da possibilidade de se condicionar o crédito ao recolhimento do imposto em duas situações, que é quando houver a possibilidade de recolhimento do imposto pelo adquirente ou quando houver a cobrança do imposto na liquidação financeira da operação, que é o modelo que nós chamamos de split payment, que você cobra um imposto no momento que você está pagando a operação. Essas possibilidades estão sendo discutidas agora nos grupos técnicos. E é isso que estou falando. Neste caso também tem mais de uma opção de como vai ser regulamentado e isso vai ser decidido ao longo desses grupos técnicos. Eu não tenho como antecipar o que vai sair, até porque estamos exatamente no momento de analisar o pró e o contra de diversas alternativas. Mas a ideia é sempre que seja extremamente simples para o contribuinte e não gerar nenhuma insegurança jurídica. Perfeito. Ainda nessa questão dos créditos, duas questões que têm sido levantadas, dois receios dos setores econômicos, diz respeito a essa questão de condicionamento, se não vai gerar uma necessidade de que os próprios setores se fiscalizem entre si, os elos da cadeia se fiscalizem, e também sobre uma questão sobre as notas fiscais. Se não pode gerar um incentivo para a emissão de notas frias e acabar gerando uma distorção do sistema. O objetivo dessa questão da vincular o crédito ao recolhimento é exatamente acabar com o problema das notas frias. Então, ao contrário, se você adotar esse sistema, acabou a nota fria. Nota fria é o que existe hoje. Tem umas empresas que o pessoal aí da fiscalização chama de noteiras, são empresas que você cria, o padrão, geralmente, ela opera durante um período emitindo muito pouca nota, de repente ela emite um caminhão de nota e desaparece. Geralmente é aberta com laranja, e você criou crédito para a empresa para frente, aí você tem que provar que o adquirente desses produtos operou de má fé. E acaba sendo um grande problema. Na hora que eu falo, não, só tem crédito se tiver tido recolhimento, você fala, acabou, não tem mais possibilidade de nota fria, não tem crédito de empresa noteira. Então, é exatamente o oposto do que estão falando. E esse modelo está sendo desenhado para acabar com esse problema que existe hoje, e a vantagem dele é que isso reduz a inadimplência, e, na verdade, permite ter uma alíquota mais baixa dos novos tributos. Porque você vai manter a carga tributária. Se tiver menos inadimplência, eu posso ter a mesma arrecadação com uma menor alíquota. Agora, todo o desenho, tudo que está sendo discutido agora, é feito para dar segurança jurídica para as empresas.
e não ficar dependendo do seu fornecedor. O modelo está sendo desenhado para que, se ele vier a ser implementado, ele realmente seja feito de uma forma que as empresas tenham muita segurança na sua operação. Então é possível dizer que há uma preocupação no Ministério da Fazenda e que será criado um mecanismo para evitar esse tipo de problema. A ideia é evitar que tenha esse tipo de problema. Tá certo? É evitar fraude, vamos ser bem claros. E é bom evitar fraude. Tá certo? E nesse modelo como ele está sendo construído, quanto menos fraude tiver, menor é a alíquota, o que é ótimo. Não estamos combatendo a fraude para aumentar a arrecadação, estamos combatendo a fraude para reduzir a alíquota. Certo. Perfeito. Secretária, a gente pode falar um pouquinho também sobre a reforma sobre a renda, né? A gente sabe que estava na PEC da reforma tributária. O governo tem até 90 dias desde a promulgação, que, se eu não estou enganada, dali por volta de 20 de março, para enviar a reforma sobre a renda para o Congresso Nacional. Primeira pergunta é sobre uma promessa de campanha do presidente Lula da faixa de isenção do imposto de renda até R$5.000. Essa atualização da tabela do imposto de renda vai estar incluído nessa reforma sobre a renda? Olha, a reforma da renda, a minha função é fazer o trabalho técnico da minha secretaria, junto com a Receita Federal, nós não estamos trabalhando isoladamente. O objetivo é ter um sistema que seja o mais isonômico possível, ou seja, situações equivalentes sejam tributadas de forma equivalente, e que seja progressivo na pessoa física. Pessoas com maior renda, maior capacidade contributiva, pagariam mais que pessoas com menos capacidade contributiva. Nesse trabalho técnico, nós temos, de novo, em algumas situações, para algumas questões, a gente tem mais de uma opção que vai ser levada para uma decisão política sobre o que vai ser enviado ao Congresso Nacional. Então, como não tem ainda essa definição, eu não tenho como trazer detalhes de qual é a proposta do governo, porque não existe ainda uma proposta do governo. A proposta do governo é aquela que for aprovada pelas instâncias políticas do governo. Mas, obviamente, todo esse sistema está colocando, então no radar desse trabalho técnico. Não podemos dizer que o tema dessa reforma do imposto de renda não seja estranho ao Congresso, porque uma proposta chegou a ser enviada pelo governo anterior, tramitou ali na Câmara, foi aprovada na Câmara e travou no Senado. E nessa proposta tinha algumas coisas. Tem o tema do juros sobre capital próprio, que o governo já tentou tratar nesse último ano, mas acabou sendo aprovado um resquício, assim, uma coisa menor. Então eu queria saber se isso pode ser retomado, a questão do JCP, o fim da dedutibilidade. Então, volto a falar, eu não tenho como antecipar qual vai ser a proposta do governo. Muito provavelmente vai ter uma redução da alíquota cobrada nas empresas e a tributação na distribuição, até porque isso constava da campanha do presidente Lula. A questão do JCP, do juros sobre capital próprio, como eu falei, a gente trabalha na área técnica com alternativas que vão ser levadas para a decisão política. Mas é algo que está sendo estudado, ainda que tenha ajustes políticos, está na mesa de opções. Do ponto de vista técnico, existe avaliação de possíveis desenhos alternativos ao juros de capital próprio, inclusive a própria extinção, mas em cada situação dessas a gente enumera os prós e os contras de diferentes alternativas, mas a decisão do governo não está tomada. Então não adianta falar que a área técnica está considerando X ou Y, porque a área técnica nesta questão específica é um dos casos, está considerando mais de uma alternativa. A posição do governo é a posição que é definida pelas instâncias políticas do governo. E, assim, falando você falou muito da área técnica, que é realmente a parte que o senhor está tocando, junto com a Receita Federal, não existe, então, possibilidade de reaproveitarem o projeto do governo Bolsonaro de reforma sobre a renda, que já está lá no Senado Federal? E, em princípio, não. Volto a falar, pode ser que, de repente, tenha uma decisão de utilizar, mas, em princípio, não. Em princípio, a ideia é mandar um outro projeto. É possível citar o que tecnicamente esse projeto que foi aprovado pela Câmara é ruim, porque assim, no centro, pelo menos superficialmente, né, o que o governo atual defende está mais ou menos ali, ainda que de forma diferente. Tem a redução do imposto de renda sobre pessoas jurídicas como forma de compensar a taxação de lucros e dividendos, que é uma coisa que o governo Lula tem defendido. Mas qual que é o problema técnico dessa proposta especificamente?
eu não vou entrar em detalhe aqui, não vou entrar em detalhe do que, de fato, são os problemas. Ele abre algumas brechas que facilitam você evadir, que é uma preocupação. Ele não trata de temas que nós achamos importantes serem tratados. Então, a gente acha que tem, sim, problemas técnicos nesse projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados que justificam você elaborar uma outra proposta. Mas não vou entrar em detalhes sobre cada um dos problemas. Certo. Perfeito. A gente falou de JCP, lucros e dividendos também estão sendo discutidos na reforma tributária, né? Assim como forma de compensação, no caso, tributar lucros e dividendos para reajustar a tabela do imposto de renda. Eu acho que isso já tinha sido discutido no último ano de governo, nas discussões da reforma sobre a renda. Queria saber se o senhor pode falar, secretário. Sei que o senhor está restringindo algumas informações, tudo ainda está sendo discutido, algumas coisas possivelmente ainda são muito embrionárias, mas assim, o desenho geral da reforma sobre a renda e principalmente o objetivo técnico da Fazenda dessa reforma. Volto a falar, não tem a proposta, porque são trabalho técnico em várias situações com alternativas, que depois vai se decidir qual é a proposta do governo. Eu não tenho como antecipar o que está sendo discutido. Peço desculpas, mas é assim que funciona. Quer dizer, não é a minha opinião que vale. O que vale é a opinião do governo quando decide o que vai ser enviado para o Congresso Nacional. Mas o objetivo geral da reforma sobre a renda? O objetivo geral é aquele que eu falei antes. O objetivo geral é ter um sistema que seja simultaneamente mais justo, e a justiça ela vem de duas formas, na isonomia, no tratamento isonômico de situações equivalentes, e ela vem na progressividade na tributação na pessoa física. E ele busca ser mais eficiente também. Então, ele busca fazer com que corrigir distorções que fazem a economia se organizar de forma ineficiente. De forma geral, um sistema mais isonômico, ele caminha nos dois sentidos. Ele ajuda do ponto de vista da justiça, porque ele trata situações equivalentes de forma equivalente, ele ajuda do ponto de vista da eficiência econômica. Porque muitas vezes, por diferença de tributação, você leva a economia a se organizar de uma forma que não é mais eficiente, simplesmente para poder pagar menos tributos. Mas eu não posso dar detalhes agora, porque de fato não tem uma posição do governo sobre qual vai ser o projeto do imposto de renda. Perfeito. Perfeito. Eu queria tratar também com o senhor, para entender qual que vai ser o caminho agora da regulamentação, assim, um caminho mais técnico. A gente sabe que tem grupos de trabalho que foram instituídos dentro da Fazenda, o próprio CONFAS também instituiu o grupo de trabalho, que são uma espécie de espelho do que a Fazenda está fazendo. Como que vai ser o trabalho a partir de agora? Já tá ocorrendo, na verdade, já começou. Tem uma comissão de sistematização, que é a instância máxima, tem 19 grupos técnicos que tratam de temas específicos, tem um grupo de análise jurídica que dá apoio jurídico para todo esse trabalho e tem uma equipe de quantificação que dá o apoio de fornecimento das informações demandadas pelos grupos. Então, esses grupos já estão trabalhando, praticamente todos os grupos têm participação de União, Estados e Municípios. Tem alguns grupos que só têm Estados e Municípios, como, por exemplo, o Comitê Gestor, porque é um tema apenas dos Estados e Municípios, a União não tem a ver com isso. Tem outros, como o Imposto Seletivo, que é só federais. Todos eles são coordenados por alguém da minha secretaria, mas sem direito a voto. A gente, na verdade, coordena o trabalho. Tem sido muito produtivo os trabalhos. Ainda está no início, quer dizer, essa é a primeira semana de trabalho dos grupos, mas, no geral, tem sido bastante positivo. Alguns casos, obviamente, aparecem opiniões divergentes, é natural que aconteça isso. A proposta é tentar chegar em consenso o máximo possível, que haja de consenso, porque quanto mais consenso tiver sobre essa regulamentação, mais legitimidade tem o projeto que vai ser enviado para o Congresso Nacional, porque ele refletiria a posição da União, dos Estados e dos Municípios. Nós estamos tratando o IBS, que é um imposto dos Estados e Municípios, e da CBS, que é da União, mas que terão a mesma legislação. Então, obviamente, essa é uma preocupação. E a segunda preocupação é, neste processo, facilitar o máximo possível a vida do contribuinte. Então, do ponto de vista operacional, modelo de cobrança, tem todo um esforço para que seja como se fosse um único tributo do ponto de vista dos estados, do contribuinte. Então, que tem o máximo possível do ponto de vista administrativo
para que a parte administrativa dos dois tributos seja a mais convergente possível, o que facilita muito a vida dos contribuintes. E todo o objetivo é fazer com que, para os contribuintes, o novo sistema seja extremamente simples. Eu diria que a grande maioria dos casos, tirando casos, exceções muito específicas, o trabalho está sendo feito para que a obrigação do contribuinte seja emitir um documento fiscal eletrônico na sua venda e registrar as compras que dão direito a crédito. Por exemplo, a indústria comprou uma caixa de uísque, ela tem que ir lá dizer, isso aqui não dá direito a crédito, tá certo? Mas é isso, que isso seria o suficiente para poder viabilizar a cobrança dos novos tributos. Na tramitação da emenda constitucional, eu acho que uma das questões políticas que o governo mais teve que trabalhar foi o diálogo com estados e municípios. Ainda mais porque os estados têm alguma certa divisão. Tem os estados do Norte e do Nordeste que defendem certa coisa e os estados do Sul e Sudeste que defendem outra. Há um receio de que, na discussão das leis complementares, essa discussão pode ser reeditada, né? Acontecer novamente, o governo tem que fazer todo aquele trabalho de convencimento, de negociação, trazer o governador de São Paulo para sentar com os governadores do Nordeste para achar um meio termo. Isso está sendo antecipado nos grupos de trabalho para quando chegar no Congresso chegar mais uma discussão mais limpa, digamos assim? O grosso das questões em que há diferenças de posição do ponto de vista federativo já foi resolvido na emenda constitucional. Tem algumas questões que constam da regulamentação, que acabam tendo algum efeito na distribuição federativa da Receita, mas aquelas mais relevantes já foram decididas na emenda constitucional. Então, por exemplo, a forma de distribuição dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional já está definida na emenda constitucional, foi com critérios bastante objetivos, então não tem como alterar isso. A questão da adoção do princípio de destino, a definição de que o imposto pertence ao ente de destino, tudo isso já está na emenda constitucional. Então, o que sobra na regulamentação que afeta a distribuição de receita de estados e municípios é muito pouco. São questões de natureza mais técnica. A gente, inclusive, está usando a experiência internacional como base para poder fazer essa regulamentação. Então, acho que as questões federativas não serão o grande foco nessa regulamentação. A regulamentação, acho que o foco da discussão no Congresso tende a ser com questões setoriais. Então, por exemplo, como vão ser os regimes específicos de tributação para serviço financeiro, bar, restaurante, hotel. Isso tudo, obviamente, o setor vai querer pagar o mínimo possível e o Congresso vai ter que tomar uma decisão. A mesma coisa vale quais são os produtos da cesta básica que vão ter alíquota zero, o que vai ter de alimento com alíquota zero ou o que vai ter com alíquota reduzida, vai usar cashback ou não. Essas são questões que vão ser, acho que isso tende a ter um foco de discussão. E outras são questões operacionais mesmo, modelo de cobrança geral, mas na relação fisco-contribuinte, eu acho que vão ser também foco de discussão no Congresso. Mas as questões federativas, não estou dizendo que não tem nenhum impacto a regulamentação, mas as mais relevantes já foram definidas na emenda constitucional. Perfeito. Uma perguntinha, assim, a gente estava falando sobre o prazo da reforma sobre renda, inclusive sobre como o prazo é apertado, do ponto de vista, pelo menos, da área técnica, esquecendo a área política e as articulações. Vocês acham que vocês vão conseguir cumprir esse prazo de entregar a reforma sobre a renda para o Congresso? O nosso trabalho técnico, a gente tenta cumprir o prazo. Tem uma demanda para fazer o envio da proposta de regulamentação do consumo num prazo mais curto. O prazo previsto era 180 dias, que daria em meados de junho. Mas a demanda é para fazer isso o mais cedo possível. A gente está trabalhando para que na virada de março para abril seja enviado os projetos que regulamentam a reforma do consumo. A reforma da renda, o ministro Haddad já deu uma entrevista dizendo que ele pretende priorizar a regulamentação do consumo num primeiro momento. Então, aí vai ser uma decisão se vai ser enviado no prazo, se vai ser enviado um pouco depois, é uma decisão que vai ser tomada pela área política do governo. O senhor citou os regimes específicos dos setores, setor financeiro, tem a questão da cesta básica também. E um argumento que a gente escutava durante a tramitação é que ter um regime específico não necessariamente significa que vai ter menos imposto ou uma carga tributária favorecida, né? Eu queria saber como que isso tem sido desenhado e também como que isso pode influenciar
na alíquota geral do imposto. Porque uma vez que você pega para o setor financeiro ou algum outro setor que tem uma tributação específica e coloca um tributo mais baixo, acaba levando também, né, o geral. Sim, a regulamentação dos regimes específicos, ela afeta a alíquota padrão do imposto. Quanto mais se arrecadar nos regimes específicos, menor precisa ser a alíquota padrão para poder manter a arrecadação. A gente sabe disso, isso vai ser discutido nos cálculos que foram feitos para tentar calcular a alíquota padrão. A gente supôs a manutenção da carga tributária atual, mas sempre considerando que a carga tributária não é só aquilo que as empresas recolhem, mas também o imposto que incide sobre seus insumos e que não são recuperados. Realmente os setores olham o que eles recolhem e esquecem tudo que eles estão pagando de imposto nos insumos que eles usam e que eles não recuperam. Mas a decisão vai ser uma decisão do Congresso Nacional. A nossa ideia é que nessa discussão da definição exata do que vai ter alíquota reduzida, exatamente que bens e serviços, porque as categorias já estão definidas na emenda constitucional, mas a definição exata dos itens que vão ter alíquota reduzida, inclusive a alíquota zero, no caso da cesta básica. E no desenho dos regimes específicos, a nossa ideia é levar para o Congresso Nacional a discussão do impacto que diferentes alternativas têm sobre a alíquota padrão. E aí é uma decisão, a decisão final é do Congresso sempre, mas o Congresso tomará a decisão sabendo que se ele for mais resolver tributar menos um determinado setor, o resto da economia vai ter que pagar mais para poder manter a arrecadação. E aí a decisão acaba sendo uma decisão política. Então, a partir do momento que foi enviado para o Congresso as leis complementares, o trabalho vai ser, vocês querem incluir isso, aumentar, diminuir aqui, esse vai ser o impacto. Eu acho que é isso. É óbvio que sempre vai ter pressão dos setores para pagar menos, faz parte, está certo? E isso acho que é normal, é da democracia, e o Congresso vai ter que tomar a decisão de forma informada. A gente espera que tome a decisão de uma forma baseada, fundamentada, e o nosso trabalho é dar os insumos para que o Congresso possa tomar a sua decisão. Perfeito. Perfeito? Mais alguma? Não. Não? Deu certo. Ô, secretário, muito obrigado por ter vindo nessa entrevista, realmente tirou muitas dúvidas, e só tenho uns minutinhos para fazer uma consideração final, se desejar. Eu agradeço o convite, dizer que esse trabalho que está sendo feito agora é um trabalho bastante pesado do ponto de vista técnico, mas que nós acreditamos sim e estamos trabalhando para que o projeto de reforma da regulamentação do consumo seja enviado para o Congresso Nacional no menor prazo possível, para poder viabilizar que o Congresso aprove também no menor prazo possível a regulamentação da reforma da tributação do consumo. E na reforma da renda, estamos trabalhando para ter um sistema que seja mais eficiente e mais justo do que o sistema atual. Obrigado pelo convite. Muito obrigado pela companhia e até a próxima entrevista.